A gente usa muito mais inteligência artificial do que a gente pensa, né? A ficção, ela trouxe essa ideia do que a gente chama de inteligência artificial geral, né? Que seria comparável a um ser humano. O que a gente tem muito hoje são sistemas inteligentes específicos, que realizam tarefas específicas. Então, quando a gente utiliza um celular com reconhecimento de face, as próprias redes sociais, quando elas apresentam um conteúdo para a gente, elas estão utilizando a inteligência artificial para resolver alguma tarefa. E a gente considera que um programa, um algoritmo, ele é inteligente quando ele tem um comportamento que não foi treinado para aquilo, que não foi desenvolvido para aquilo, ele foi treinado para ter aquele comportamento. Então, ele aprendeu, com base em um conjunto de dados, a extrair um determinado comportamento, a fazer uma classificação, a te apresentar uma informação que ele julga ser relevante, sem ter sido diretamente programado para aquilo. Aquele comportamento foi aprendido através de um processo de treinamento. Ah, entendi. Quando, de fato, se chegou à conclusão de que a inteligência artificial existe? Teve um marco para isso? Desde o princípio da computação, já em 1950, mais ou menos, tem um cientista que é muito famoso e que a gente precisa conhecer mais sobre a história dele, chamado Alan Turing. Tem um filme muito bom chamado O Jogo da Imitação, que fala da história de Alan Turing. E Alan Turing é tido como o pai da computação, né? Ele propôs um negócio que a gente chama de máquina de Turing, que é o primórdio da computação. E já em 1950, ele escreve um artigo que coloca como título As máquinas podem pensar? Né? E aí ele propõe um jogo, que é o jogo da imitação, né? Que é um teste de Turing, que é se eu estiver falando com uma máquina, sem saber que ela é uma máquina, e eu não conseguir dizer se ela é uma máquina ou um computador, eu posso dizer que aquela máquina está pensando. Eu não consigo distinguir entre uma pessoa e uma máquina, né? Essa seria a ideia, a proposição do teste de Turing. Ou seja, desde que surgiu a computação, a gente pensa em máquinas inteligentes. A gente pensa em como automatizar, em como é que a gente pode ter máquinas, algoritmos, programas que não reproduzam comportamentos programados, mas que aprendam por si mesmos. E esse é um grande desafio. Muito bem. Há muita gente que pensa, e já saiu gente que já pediu demissão de agências internacionais de computação, de inteligência artificial, porque chega-se a um debate mundial de que a inteligência artificial ela pode se tornar autoconsciente, né, e isso pode se tornar um perigo para o ser humano. Há esse risco? Eu gosto muito de um pesquisador chamado Ian LeCun, e ele diz uma coisa que eu acho muito legal, que é toda a inteligência artificial roda em algum data center, roda em algum lugar, e se de repente você achar que ela está sendo maliciosa de alguma forma, basta puxar da tomada, né? A gente ainda tem essa vantagem de que estamos longe de ter máquinas autoconscientes que atinjam essa inteligência generalista, comparável à inteligência humana. O que a gente tem hoje muito são sistemas de inteligência artificial restrita, que seriam essas que executam tarefas relativamente, pode ser tarefas complexas, mas que já executam uma tarefa única, como, por exemplo, o que está mais em discussão hoje em dia, em debate, é o ChatGPT. É uma ferramenta de inteligência artificial muito legal, mas que trabalha com o texto, né? Então, você manda uma pergunta, manda o que chama de prompt, né? E ela te devolve uma resposta em cima daquilo que você perguntou, né? Então, a gente precisa ter essa discussão. Hoje não tem esse risco, mas há essa possibilidade de ela se tornar autoconsciente? Então, aí a gente precisa definir o que é autoconsciente, né? A consciência, ela estaria muito mais voltada a um nível de ter sentimentos. E aí, tudo que vai trazer para a computação, a gente termina traduzindo para termos computacionais. Então, se você observar, um sentimento ele pode ser determinado com base numa expectativa futura. Ou seja, se você sobe num prédio alto, você olha para a varanda, você sente medo, por quê? Porque você tem uma previsibilidade que eu posso cair daqui, logo eu tenho medo. Certo? Então, se uma máquina consegue fazer esse tipo de inferência computacionalmente, a gente poderia dizer que ela emula sentimentos. Então, isso poderia acontecer no futuro, ainda estamos um pouco longe disso. Depende... Com base em dados. Ela pode fazer um cálculo exatamente. De um perigo, por exemplo, eminente. Aí a autoconsciência estaria muito associado com pensar sobre seus sentimentos. E aí é uma segunda ordem de inteligência que
não existe uma limitação, pelo menos não que eu tenha conhecimento, uma limitação de que algum pesquisador diga, nós não chegaremos a isso. Entendeu? O fato é que, como sociedade, a gente precisa discutir esses temas, porque isso influencia nos nossos aspectos econômicos, porque tem a questão dos empregos, sociais, porque tem as relações e como a gente conversa, utilizando por meio essa inteligência artificial ou os meios de tecnologia da informação, e também os aspectos psicológicos, porque como é que nós, como seres humanos, como é que a gente vai lidar com essas ferramentas e que tipo de efeitos elas vão trazer para o nosso cérebro até, né? Acho que o que hoje a gente mais precisa discutir é a questão das redes sociais, né? Que eu não sei se você vai lembrar, mas há algum tempo atrás, né, você tinha redes sociais que você ia rolando a tela e aí chegava num determinado ponto que ele dizia assim, ok, você já viu tudo. Né? Porque você já viu todo o feed. Hoje, a rolagem de qualquer rede social ela é infinita. Né? Você nunca chega onde você começou. E isso é feito te recomendando conteúdo, te recomendando vídeos, te recomendando postagens, de forma que você maximize seu tempo em tela. Quem faz isso? Um algoritmo de inteligência artificial. Então, essas discussões de como esses algoritmos funcionam, como é que isso influencia o nosso cérebro, como é que isso influencia o nosso comportamento, isso é um tema muito importante da gente tratar. Né? Há uma preocupação de alguns estudiosos, né, e críticos de que a inteligência artificial ela pode assumir o lugar do ser humano, principalmente o trabalho mais braçal e aí gerar uma onda de desemprego e crise aí mundial terrível. Eu gosto muito de um trecho de um livro que se chama Universo Elétrico, e ele trata de grandes invenções da área da eletricidade, e a computação surge dentro da área da engenharia elétrica. Né? E ele trata, uma parte específica, ele trata da invenção do motor elétrico. E ele traz um paralelo assim, enquanto as pessoas estavam muito preocupadas carregando coisas, então imagina uma pessoa que passa o dia num trabalho braçal, cansativo, carregando coisa pesada, e quando chega no final do dia, essa pessoa está exausta. E aí qual é a motivação que essa pessoa tem para pensar em política, por exemplo? Qual é a motivação que essa pessoa tem para pensar na vida, pensar em progresso, né? E aí ele cita um exemplo que é... Procurar uma qualidade de vida melhor. Procurar uma qualidade de vida melhor, a pessoa está muito cansada no final do dia. E aí ele dá um paralelo que olha o que aconteceu com a invenção da máquina de lavar. Você já pensou na quantidade de trabalho que tirou da gente se a gente tivesse que continuar lavando roupas à mão, lençol, toalha? Terrível isso, terrível. Terrível, né? Então, veja como a invenção da máquina de lavar, que é um motor elétrico, como é que isso dá tempo para a gente fazer outras coisas. E aí a gente vai usar nosso tempo fazendo o que nós, seres humanos, fazemos melhor. Porque a máquina lava a roupa, pelo menos, muito melhor do que eu. Né? Mas eu gosto de pensar na inteligência artificial como uma ferramenta. E eu acho que tem duas vertentes para a gente pensar. A gente tem uma vertente como indivíduo, que é pensando nas minhas tarefas, no que eu faço, nos meus projetos de vida, como que eu posso utilizar essas ferramentas ou como que eu posso aprender a utilizar essas ferramentas para facilitar a minha vida, para melhorar a minha produtividade. Então, se a gente pensa assim, imagina que você é chefe de um determinado setor, de uma redação de um jornal. Certo? O que você gostaria? Você gostaria de ter excelentes redatores. Né? Então, a gente, quando pensa no mundo corporativo, a gente pensa em formar uma equipe, a gente quer ter pessoas boas trabalhando para a gente. Então, se essas pessoas, se você tiver ao seu poder boas inteligências artificiais para colaborar junto com humanos, isso poderia causar o que alguns pesquisadores falam do ampliação do poder de inteligência do ser humano. Então, eu sozinho eu faço pouca coisa. Quando eu me junto com mais gente, eu consigo fazer mais coisas. E se eu me juntar com mais gente e com máquinas, e com algoritmos, e com ferramentas que me deem capacidade, isso não é nenhuma novidade, certo? A gente consegue se deslocar rapidamente hoje porque a gente tem carro, porque a gente tem ferramenta. Então, todo momento a gente está usando ferramenta, Então, a gente precisa pensar na inteligência artificial como indivíduo, como uma ferramenta que pode colaborar com a minha produtividade. Né?
E como sociedade, e como coletivo, a gente precisa pensar em como que a gente utiliza essa ferramenta, como que socialmente essa ferramenta se comporta e quais são os limites, quais são as restrições que a gente precisa colocar. Por exemplo, quando surge o carro, logo depois, em 1900 e alguma coisa, o que é que surge? O Código de Trânsito. Então, assim, olha, o carro é ótimo, é excelente, mas assim, você não pode andar a mais de 40 km por hora em uma via que passa pedestre. Então, com a inteligência artificial, que restrições, como sociedade, a gente deve colocar? Né? Já existe leis, não existe leis ainda para regular. Então, eu acho que hoje o que mais está existindo é esse debate, né, muito voltado para a questão das redes sociais, dessa regulamentação. Recentemente, acho que foi mencionado, né, a questão dos pesquisadores pedindo, de alguns pesquisadores, né, cerca de 3 mil pesquisadores assinaram, alguns bem relevantes, pedindo uma pausa nas pesquisas no desenvolvimento com a inteligência artificial para regulamentar. Eu, particularmente, acho que isso é impossível de ser feito. O que a gente precisa fazer é trocar a roda do carro como ele rodando, como sempre foi. Essa não é a primeira grande revolução tecnológica. Quando a gente olha a história do desenvolvimento industrial, tecnológico da humanidade, a gente vê vários momentos de inflexão desse. Então, por exemplo, a gente tem a prensa de Gutenberg, né, um ponto em que a imprensa se forma e que você tem uma grande ruptura. Depois você tem a Revolução Industrial, você tem as pessoas queimando teares automáticos, né? Esse tudo são pontos de ruptura. O que é que a gente, como sociedade, não pode fazer? A gente não pode deixar de discutir essas coisas. A gente não pode achar que, não, isso aí está tudo certo. Jogar debaixo do tapete. Vamos deixar solto, vamos ver o que é que acontece. Não, a gente precisa estar atento e eu acho que o principal aspecto disso é que a inteligência artificial seja completamente, ou pelo menos grande parte dela, aberta. Aberta ao ponto de que qualquer um de nós possa fazer uso, que qualquer um de nós possa pegar, que os países, que os pesquisadores possam pesquisar em cima dele, que não seja propriedade de uma única empresa, que não seja propriedade de quem dominar majoritariamente isso teria um grande poder. Então, qual é a forma de não ter um grande poder? É abrir completamente.